Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Atos capítulo 7. É uma passagem assim bem intensa, né? O foco todo está no discurso do Estevão perante as autoridades religiosas. Exato. E é muito interessante a abordagem dele. Em vez de se defender diretamente das acusações, Estevão faz uma longa viagem pela história de Israel. Uma recapitulação, né? Sim, desde Abraão até Salomão. Mas ele faz isso com um olhar crítico, sabe? Mostrando um padrão na relação do povo com Deus e seus mensageiros. Não é só contar a história. Entendi. Então vamos analisar isso. Começa lá com Abraão, né? O chamado para sair da terra dele, a promessa da terra de descendentes, e isso mesmo antes dele ter filhos, e a aliança da circuncisão. Pois é, ali ele estabelece a base, a fundação da fé, a promessa de Deus. Logo depois ele já menciona os patriarcas e dá um destaque especial para José. Ah, história de José? Vendido pelos irmãos, né? Pura inveja. Exatamente. Mas aí Deus estava com ele no Egito, ele se torna governador e acaba salvando a própria família da fome. Já vemos um tema aí, né? Rejeição, mas depois Deus age. Sim, essa dinâmica de rejeição e depois a intervenção divina. Parece que vai se repetir. Aí o povo cresce no Egito, mas vem um faraó que não conhecia José e começa a oprimir os israelitas. Isso. E é nesse contexto de opressão que nasce Moisés. E Estevão dedica um bom tempo a Moisés, certo? Sim, é um ponto crucial. Ele detalha a vida de Moisés, como foi salvo pela filha do faraó, sua educação no Egito, aquela primeira tentativa de defender o povo e a rejeição que ele sofreu ali mesmo, né? Quem te fez líder e juiz? Nossa, é verdade. Daí ele foge para Midian. Fica lá 40 anos. E só então vem o chamado de Deus lá na sarça ardente. E aqui fica bem interessante, Estevão realmente enfatiza que esse mesmo Moisés, que foi rejeitado no início, foi quem desenviou como líder e libertador. Exato, ele que fez os milagres todos, guiou o povo. Mas, mesmo assim, o povo se rebelou de novo no deserto. O bezerro de ouro. Isso, o exemplo clássico, né? Enquanto Moisés estava no monte, eles já estavam voltando para a idolatria, rejeitando a liderança de Moisés e, no fundo, rejeitando a palavra de Deus. Fica claro o padrão que Estevão está apontando. Uma história de rejeitar os libertadores, os profetas que Deus enviava. Com certeza. Aí ele menciona o tabernáculo, o templo de Salomão. Qual o ponto dele com isso? Ele reconhece a importância histórica, claro, mas logo em seguida ele cita os profetas para dizer: olha, Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ah, entendi. É para deslocar o foco, né? Não é o prédio, é a obediência. Precisamente. Ele está preparando o terreno para a acusação final. E que acusação! Ele vira para os ouvintes dele ali no Sinédrio e chama eles de povo teimoso, de coração e ouvidos incircuncisos, basicamente fechados espiritualmente. Exato. Uma acusação muito forte. Ele diz que eles resistem ao Espírito Santo, assim como os pais deles fizeram, perseguindo os profetas. E que foram esses antepassados que mataram os que anunciavam a vinda do justo, que é Jesus. E a acusação final é essa: vocês não só seguiram esse padrão histórico de rejeição, como foram além. Vocês traíram e assassinaram o próprio Messias. Nossa! E ainda menciona que receberam a lei por meio de anjos, né? Uma referência à entrega no Sinai, mas nem assim obedeceram. A reação deles é imediata, né? Fúria total. Sim, ficam possessos. Mas nesse momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e tem aquela visão. O céu aberto e Jesus de pé à direita de Deus. Exato. Essa visão de Jesus de pé é interessante. Sugere prontidão, talvez para acolher Estevão ou para vindicá-lo. Mas para a multidão, aquilo é a gota d'água. E aí o arrastam para fora da cidade. E começam a apedrejar. E tem aquele detalhe importante: as testemunhas deixam as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. O futuro apóstolo Paulo. Impressionante. Muito. E mesmo morrendo apedrejado, as últimas palavras de Estevão são de entrega e perdão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, Senhor, não considere este pecado contra eles. É um eco direto de Jesus na cruz. Um final assim, muito poderoso e trágico ao mesmo tempo. Sem dúvida.
O discurso todo é uma releitura da história de Israel que vira uma acusação direta contra aquela liderança religiosa. Sim, ele basicamente diz: a rejeição de Jesus por vocês é o ponto culminante dessa longa história de resistência a Deus. Então, o que fica pra gente é esse padrão, né? Chamado de Deus, promessa, aí vem a falha humana, a resistência, mas também a fidelidade de Deus e esse testemunho corajoso até o fim. Exatamente. E nos leva a pensar, né? Como essa narrativa sobre resistência histórica, resistência à revelação, aos mensageiros que trazem algo novo ou desafiador, como isso ainda acontece hoje. É uma boa reflexão. Como a gente lida com ideias ou verdades que desafiam o que a gente já acredita, o status quo, fica aí pra gente pensar.